Que bom a gente reencontrar, né? Recomeçar. Meditar novamente a palavra de Deus, né? Nós começamos o mês de agosto. O mês de agosto é um chamado, né? É um mês marcado. No mês de agosto, o que se celebra? Fora os santos, as vocações. O que significa vocação? Uma palavra em latim, né? O que significa vocação? Significa chamado. É um chamado. Nós temos 3 grandes chamados na vida. Deixa eu deixar o evangelho de domingo aqui aberto, que eu preciso da primeira leitura e da segunda leitura. Nós temos 3 grandes chamados na vida. Primeira vocação, primeiro chamado é a vida. Vocês já pararam para pensar que nós somos convidados a viver? Entre tantas possibilidades, Deus poderia não ter nos feito. Eu acho isso tão encantador. Mas Ele escolheu você, como Ele me escolheu. Já parou para pensar que você é um sonho de amor? Não é qualquer sonho, não. Você foi desejado por Ele, foi desejada por Ele. Você já parou para pensar nisso? Tem alguém que te ama assim de uma forma ilimitada, incondicional? Nada, né? A gente passa por isso mais ou menos, né? Então, você imagina, a gente ganhou uma vida de presente. Isso é o maior dom que a gente tem. Porque a gente vive aqui nesse mundo, correndo, e a gente é preocupado com a subsistência e não com a vida em V maiúsculo. Quando Ele nos convidou para a vida, é eterna. Quando Ele colocou já na mão, soprou e falou, bem-vindo à vida, quer viver comigo? Eternamente. Nós perdemos um pedaço, mas é essa. O segundo chamado, que depois de sermos convidados à vida, nós somos convidados a ser cristão. Porque é uma opção. Não é? A gente não vira católico porque ganhou de herança. Não existe isso. Eu faço a opção de pertencer a Jesus todos os... É igual a declaração de amor. Porque para Deus só existe o presente. Então, só tem hoje para dizer a Ele, eu pertenço a Ti. Eis-me aqui. Isso tem que ser renovado todos os dias. E ser cristão é um caminho. Porque a gente está no mundo convidado para viver e para ser um outro Cristo. Como é que esse processo é feito? Esse é um processo de conversão. E a nossa conversão, ela é diária. Como é que nós vamos nos transformando? Como? Como? Como que Deus tem a oportunidade de trabalhar em mim? Em você? Como? Como é que Deus te alimenta? Pela Eucaristia e pela palavra. A palavra tem o poder de nos transformar. Sem isso, a gente não sai do lugar. Porque o que eu posso fazer para fazer uma caminhada espiritual melhor, se não for pela graça de Deus? A nossa vida é um encontro da minha liberdade com a graça. Então eu falo, Jesus, eu quero fazer a experiência de ter uma vida de oração. O Senhor me ajuda? Então, é a minha decisão, minha liberdade, e eu recebo a graça. E Ele me ajuda. Jesus me dá a graça de confessar todo mês. Então, você fez o pedido e Ele vai te dar a graça. Porque vocês acham que você faz alguma coisa sozinho? Ou ilusão. Nós não conseguimos nenhum avanço espiritual sem a ajuda de Deus. Nenhum. Senão a gente continua lá na catequese e não faz a experiência de Deus vivo. E não se transforma e nem permite ser transformado. E continuamos aqui correndo alucinadamente, preocupados só com hoje. Em ganhar dinheiro e tantos problemas que a gente carrega, mas não preocupamos com a nossa vida espiritual de forma real. Não preocupamos de forma real de viver de verdade o que Jesus pediu. Nós terminamos um primeiro semestre, eu quero que vocês pensem
O que vocês já mudaram de lá para cá no tempo de oração? O que vocês ganharam nesses primeiros 6 meses? Do tempo de oração, de Eucaristia, da oração do texto, da comunhão diária. Quanto vocês andaram nisso? Ou está igualzinho? Compreende? É uma decisão. Porque saber tudo, vocês sabem. O que falta? Decisão. Falta eu querer, igual Josué falou, eu e minha casa. Eu é uma decisão. Vamos servir ao Senhor. Quando ele lê as coisas de Deus, fala, não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou servir a Deus. É decisão. Nós temos que decidir por Jesus. A gente é lento, né? Lento, fica impressionado. Fala, não, filho, quando eu aposentar, né? Vai quando aposenta, né? Quando eu aposentar, vou ter tempo para rezar. Eu tenho cronometrado as coisas para poder contar para vocês que tem tempo para fazer as coisas. Quer ver alguém me enrolar? Fala, afinal, não dá tempo. Te conto os minutos que dá para cada coisa. Porque a gente não pode enrolar. E qual que é o terceiro chamado? Então, nós somos chamados à vida, a sermos cristãos. E o terceiro chamado? Oh, que delícia! Você já se decidiu ser santa? É uma decisão, porque a santidade nos é oferecida todos os dias. E todos os dias eu tenho que negar ser santo. Uau! E você está vendo que eu falei que você sabe tudo? Falta decisão. Nós já sabemos. Esses são os 3 chamados que recebemos. Viver a vida em plenitude. Né? Deus nos fez para ser feliz. A gente acha que é o contrário, mas não é não. Ele nos fez para ser feliz. Para sermos um outro Cristo nesse mundo. E para sermos santos. O que é ser santo? Ser santo é fazer a vontade de Deus. Ok? E a vontade de Deus é viver o amor. Mas é porque é difícil, é um processo na nossa vida. Por isso que é uma decisão diária. Eu aprender a amar a Deus todos os dias da minha vida e falar com Ele, eu quero amá-lo. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Porque a gente vive em adultério espiritual. A gente vive trocando Deus por meia dúzia de qualquer coisa. Deus está me demorando demais de ver o que o tarô fala, o que o horóscopo fala. Vou lá, tem uma cartomante maravilhosa. Não estou falando mentira não, gente. Não estou falando mentira. Eu vou não sei quem que lê tudo, que sabe tudo. Isso chama-se adultério espiritual. Isso é grave. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Se estão fazendo isso, não comunguem sem antes confessar. A gente leva a vida espiritual na brincadeira e a gente perdeu a noção do que é pecado. É sério. Então, pensem nessas coisas que eu estou falando com vocês. Quando Ele chama a gente para ser santo, é estar atento para fazer a coisa mais difícil desse mundo, que é fazer a vontade do Pai em tudo. Então, quando o mundo é tão interessante, né? Então, a gente vive num mundo que o objetivo do mundo é nos entreter. Então, é entretenimento, nós estamos sempre enrolados. Quase tudo já funciona 24 horas, para não te deixar pensar, não deixar rezar, né? É aquela coisa alucinada, né? E o mundo nos dá uma mentira tão grande que fala com você, não, você tem controle 360 graus da sua vida e você que comanda, você que faz, é tudo ilusão, né? Tudo mentira. Mas você não pensa, então você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para te enrolar, e o mundo te coloca tantas necessidades que não existem, e a gente confunde desejo com necessidade, e começa a buscar para saciar as nossas coisas internas naquilo que o dinheiro paga. Aquilo que o dinheiro paga não é desejo, aquilo é necessidade. Então, quando a gente escuta a primeira leitura de domingo, que foi do profeta Isaías, que ele fala uma coisa tão linda, né? Que ele fala que é para a gente ir até Ele. Por que você gasta dinheiro com aquilo que não te alimenta? E ele fala, ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para revigorar o vosso corpo, inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. A gente passa pelas leituras e eles não presta atenção. Quem é que pode nos alimentar, nos dar força, coragem, nos pôr de pé, a não ser a palavra de Deus e a Eucaristia que te sustenta? Não são o tanto de remédio, não é o tanto de remédio que a gente toma. Nós temos que sair dessa dependência de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para permanecer acordado.
sendo que a Eucaristia é de graça. A confissão é de graça. A gente toma banho no corpo, mas não toma banho na alma. O banho da alma, como é que chama? Confissão. É banho da alma. Tomar um banhozinho do corpo é ótimo, tomar um banho da alma é melhor ainda. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso. O que me dá vida? O que de verdade alegra meu coração? O que de verdade me põe de pé? O que me dá alegria e energia para andar? É só Deus. O resto não dá. O resto tira, rouba a sua energia. Mas ele fala, ouvi-me e tereis vida. Nós não prestamos atenção nisso. Por que eu acho que a gente demora tanto, né, sabendo de tudo, nos falta decisão? É porque a gente não acredita de verdade, que o amor de Deus por nós é algo tão excepcional, é algo tão extraordinário, que São Paulo falou lá na segunda carta aos Romanos. Quem que pode separar do amor dele? O que você acha que pode acontecer que te separa do amor de Deus? O quê? Sim, o pecado é um deles, mas tem uma outra coisa que te separa mesmo. É você não querê-lo. Porque às vezes a gente não acredita que Deus nos ama desse jeito. Você fala, será que a tribulação, a angústia, a perseguição pode separar do amor de Deus? Não tem nada que não possa nos separar. Apenas, se eu falar com Ele, não acredito, não quero viver com o Senhor e vou andar sozinho. Porque nós podemos fazer isso. A única coisa que Deus não pode no mundo é roubar o nosso coração. Porque o amor é um ato gratuito. Eu não posso obrigar você a me amar. Nem Deus pode nos obrigar. Por isso que Ele é tão escandaloso assim, né? Que Ele nos ama, nos fez e nos dá uma coisa que chama liberdade. Se você quiser caminhar comigo, estou aqui. Se não, o caminho é seu. Só alguém que ama loucamente como Ele pode correr esse risco. Mas Ele faz isso. Porque aí Jesus veio nesse mundo, veio fazer uma viagem a um país longínquo, né? Jesus veio aqui por amor. Para nos revelar que nós temos um Deus que nos ama de uma forma tão extraordinária, que Deus é um Deus que é compassivo. É um Deus que sofre conosco, um Deus que caminha conosco. E que não tem nada nosso que Deus desconheça. E que a compaixão de Deus por nós não é abstrata, é algo absolutamente concreto. Isso é extraordinário. E esse mistério da compaixão, da presença de Deus em Jesus conosco, é um mistério, que a gente não vai compreender aqui. A gente só tenta entrar nisso para poder entender. Que coisa extraordinária, é um Deus que vem até nós. Um Deus que se eu choro e clamo, Ele enxuga as minhas lágrimas. É um Deus que me abraça, que me acolhe, que lava meus pés, que cura minhas feridas, que caminha comigo e transforma a história. Se eu quiser. Lembre disso. Se eu quiser, se eu clamar, Abá, meu Pai, Ele virá. Mas eu tenho que clamar. Eu tenho que me reconhecer e falar, eu sou sua filha, eu sou seu filho, preciso de ti. Você acha que Ele vai negar? Nunca. Então, quando a gente vê o Evangelho de domingo, quando Jesus acaba de saber da morte de João Batista, e aqui fala que ele pega um barco e vai para um lugar deserto. O que ele vai fazer lá? O que Jesus foi fazer lá, gente? Lugar deserto, afastado. O que ele foi fazer? Jesus foi viver o luto. Tinha acabado de perder João Batista. A gente acha que Jesus não sofreu nada, né? Foi humano também. Ele perdeu João Batista. De uma forma cruel. E aí ele vai para lá para pensar, para viver o luto. E é tão interessante que uma coisa para a gente poder aprender. Muitas vezes quando a gente perde, quando a gente está sofrendo, a gente endurece e trata todo mundo mal, porque todo mundo é responsável pela sua dor, né? Jesus, nesse momento, aqui a multidão ficou sabendo que ele estava indo, foi atrás dele. Quando ele desembarcou, ele viu a multidão. Qual foi o sentimento que ele teve? E compaixão. É uma doçura, né? Ele sentiu compaixão daquele povo. Então, preste atenção, nós temos que aprender algumas coisas. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio para nos ensinar que nós temos um Pai,
que nos ama de uma forma incondicional, que nos criou para viver eternamente com Ele. Que Ele não nos ama porque fizemos alguma coisa, Ele nos ama porque Deus é amor, ponto. Ele ama. E que Ele caminha conosco, Deus está junto conosco no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa angústia, nos momentos de alegria, Ele está conosco. Ele está, Ele caminha conosco, não para nos colocar no sofrimento, mas para nos tirar dele, para nos ajudar a vencer essas coisas todas. Ele é aquele braço que nos sustenta e nos levanta. Ele é esse braço. Então, quando Jesus vem fazer isto, é tão bonitinho, que Jesus vem como um servo, não está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, que quando Jesus, está no capítulo 2, para quem quiser vir, Jesus, no capítulo 2, no versículo 6, que mesmo ele estando na forma de Deus, ele não usou o seu direito de ser tratado como Deus, mas ele se despojou, tomando a forma de escravo, tornou-se semelhante a nós, foi reconhecido como sendo um homem, abaixou-se, lavou os nossos pés, curou nossas feridas, se colocou como igual a nós. Isso é uma coisa extraordinária. Mas Jesus, tudo que Ele fez aqui, tudo que Ele fez, de todo o trabalho que Ele fez para nós, Ele fez por mais do que isso, mais obediência. Jesus foi servo e um servo obediente. Se vocês seguirem a Escritura e olhar, quando Jesus se perde da mãe dele e do pai, é encontrado no templo, e qual que é a fala que ele fala? O que ele fala com Nossa Senhora? Em Lucas, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu? Qual que é a última palavra que Jesus fala na cruz? Apertei vocês agora, né? Nós demos uma voltinha. Em tuas mãos, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo que Jesus fez foi por causa do Pai. Tudo. Eu não faço as obras minhas, as obras são do meu Pai. As palavras que eu digo para você são as palavras do meu Pai. Isso é extraordinário. Porque está escrito em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Quero como é que era Jesus, presta atenção. Marcos capítulo 1, quando Jesus, versículo 35, quando Jesus estava em Cafarnaú, que ele curou um tanto de gente, cidade louca, curou, não ficou ninguém sem ser curado. Fala assim, de madrugada, quando todo mundo estava escuro, o que Jesus fez? Levantou, retirou-se para um lugar deserto e foi rezar. A turma acordou e falou, cadê ele? Sumiu. Foram procurar por ele. Quando encontraram ele, falou, Jesus, todo mundo está te procurando. Olha que coisa interessante. Como é que a oração determinava a ação de Jesus? Então, Jesus rezou, e aí ele responde para eles, vamos aos outros lugares, porque foi para isso que eu vim, eu tenho que pregar em outros lugares. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa o caminho, e já descobriu que foi chamado para a vida, descobriu que é cristão, e descobriu que a gente quer ser santo, a gente quer fazer um tanto de obra. Assim? Nossa, eu quero fazer isso, quero construir aquilo. Às vezes tem coisas maravilhosas. Mas se ela não for fruto da minha escuta, de uma obediência a Deus, isso se chama apenas um estrelismo espiritual. Então, a questão diz respeito a mim e não a... Isso é de uma seriedade absurda. Tudo que eu vou fazer tem que ser precedido da oração. Até para servir, para ajudar, eu preciso saber de Deus. É aqui que o Senhor está querendo? Essa cesta básica que eu estou no carro, é para entregar para quem que o Senhor está querendo? Nós temos que entender que nós dependemos dele igual o ar que a gente respira, senão nós vamos fazer tudo errado. Vocês já tinham pensado nisso? Quero fazer um tanto de coisa, mas primeiro a gente tem que aprender a escutar. Jesus escutava o Pai, e depois ele fazia as coisas. Mas primeiro ele queria saber do Pai o que era para ser feito. Senão, olha o perigo, a tentação do estrelismo espiritual. Eu ser aplaudida. As pessoas falam, uau,
Que coisa sensacional. Imaginou o dia que a fama acabar, o sucesso acabar, eu cansado, o que eu faço? Morri. Compreende como é que as coisas, quando são de Deus, é completamente diferente? O que te motiva? É diferente. É completamente diferente. Então, nós temos que estar atentos. Por que nós somos tão maus ouvintes? Por que a gente fala, não consigo escutar? Pode quê? Primeiro que a gente não treina. Segundo, que toda a nossa experiência de amor, ela é muito mal acabada. E ela sempre tem ou uma pitada de ciúme, ou rancor, ou mágoa, ou um ressentimento. E a gente não sabe o que é esse amor ilimitado, incondicional, excessivo de Deus, que Jesus repete na compaixão. Como é que eu vou repetir isso? Como é que eu vou repetir isso? Porque a compaixão não é uma virtude que Jesus veio trazer para a gente poder exercitar. Compaixão não é virtude. Compaixão é uma forma de estar no mundo, porque eu resolvi ser um outro Cristo e resolvi ser santo. Compreende? É uma nova pele que Deus nos dá. É por causa dele. E nós só podemos viver a compaixão por causa de Jesus, com ele e através dele, que eu posso ser compassivo com o meu irmão. Se não, passa em cima dele, não olho. Quem abriu o meu olho, quanto mais a gente caminhar com Deus, quanto mais consciência você tiver, que você veio dele, que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente vai entender que somos irmãos, e por isso sou responsável por cada um de vocês. Por isso eu tenho que pensar cada coisa que eu falo com vocês, porque eu tenho que ir embora junto, nós temos todo mundo para o céu. Posso ensinar não a vírgula errada que está aqui dentro. A responsabilidade é grande. Tem que fazer vocês entenderem e despertar em vocês um desejo, entender que compaixão não é virtude, é uma forma de estar no mundo. Então eu vou prestar atenção que a dor do outro dói em mim. E o que eu tenho que pensar? O que eu posso fazer por você agora? Porque às vezes fazer tudo o que a gente gostaria, só se a gente tivesse um ambiente de comunidade, igual eram os primeiros cristãos, que o pessoal falava, olha como é que eles se amam. A gente não vive ainda em comunidade. Então eu penso assim, quando eu sempre penso para Jesus, quando acontece uma cena eu falo, é para fazer o que agora? É para fazer o que agora? Porque eu não vou dar conta de fazer tudo. Mas o que eu tenho que fazer? Me ajuda a obedecer. Me ajuda quando o senhor fala, vai ali. O fotógrafo que acompanhava João Paulo II, naquele livro que eu já falei com vocês, está esgotado, mas o pessoal andou achando, acho que na Amazon, o Papa dos Milagres, o fotógrafo falou que João Paulo II descia do avião, já procurando, ele já sabia onde é que ele tinha que ir, por causa da obediência. É escuta. Então a gente precisa de pedir a Jesus essa graça. Falar, Jesus, me ajuda a ser obediente, me ajuda a ouvir, me ajuda e me ensina a ser compassivo. Me ajuda a olhar para o meu irmão e entender que eu tenho que estar do lado dele no momento de sofrimento. E me ajuda a tirar da cabeça do meu irmão, porque a gente às vezes tem uma mania triste que a gente precisa melhorar. É que às vezes acontece uma tragédia, alguma coisa, a gente fala, vontade de Deus. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso não. Porque essa fala, isso pode trazer inclusive rancor, frustração, desespero. O Deus que eu creio, além de ser um Deus que dança, né? Eu já falei com vocês que eu creio em Deus que dança. É um Deus que veio trazer para esse mundo o amor, não foi a dor. Veio para trazer para esse mundo a paz e não a guerra. E veio para trazer a vida em abundância. O que eu creio de verdade é que no momento de umas tragédias, de umas fatalidades, de uma dor, é preciso parar e mudar a prosa. E mudar a pergunta que eu faço. É preciso olhar diante de um sofrimento e falar, aonde nessa dor eu consigo ver os sinais de uma presença de um Deus que é amor. Às vezes é alguém que Ele mandou do seu lado. Às vezes é alguém que Ele mandou para te socorrer. Alguém que mandou para enxugar suas lágrimas. Alguém que veio para abrir um caminho para você. É o sinal do amor dEle
ali naquele momento, quando nasce uma esperança. Então nós temos que ser cristãos, que nós não estamos caminhando para levar as pessoas para o sofrimento, não, é para ajudar as pessoas a passar pela dor, na certeza da esperança de que tem algo mais, muito, muito além disso. O que eu posso aprender quando eu sofro? E o que eu posso fazer por alguém ali naquele momento da dor? Mesmo que eu faça tudo e ele morra, ou que eu não consiga mudar a situação dele, mas eu estava naquele momento numa atitude amorosa. Quando lá no hospital a gente não consegue mais devolver a vida para alguém, dar a saúde de volta para alguém, como esses dias eu estava batizando, eu explicava para a família e para os médicos que ficaram perto de mim, falei, quando a gente não é mais capaz, a ciência já disse não e a gente não dá conta mais, nós agora vamos fazer algo diferente. Agora nós vamos poder dar para ele uma coisa extraordinária. Nós vamos batizar para dar o céu. Isso é sem preço. Não vou deixar que ele morra sem isso. Então, conversar diante de uma criança que está em paliativo, ajudar os pais a enfrentar um momento de dor. Não estou tirando a dor, estou dando a esperança para eles e a razão de continuar andando. Isso, para mim, é compaixão. E quando não tiver o que falar, eu abraço. Chora junto, mas fala, caminhamos juntos. Porque se nós somos cristãos, nós temos que ser uma luz nesse mundo. Então, se nós aprendemos com Jesus, que nós temos um Pai, nosso Pai, é um Deus compassivo, que nos ama sem igual, ilimitadamente, é uma coisa extraordinária quanto que Ele nos ama, tanto que cada fio de cabelo está contado. Deus é delicado, Ele é tão delicado, Ele é tão doce, que a gente corre tanto, não presta atenção nas delicadezas de Deus do dia. É tanta delicadeza, é tanto cuidado, é tanta coisa assim, encantadora que Ele faz no dia, que se você não tiver com seus olhos abertos, você não vê. Passa pela vida correndo e fala, não, nem vi Deus hoje. Ó, que pena. Quanta coisa Ele fez por você. Então essa é a primeira verdade. Que vocês têm que sair daqui, se eu sair daqui com essa coisa no coração, eu já fiquei feliz. Eu tenho um Deus compassivo. Eu tenho um Deus que vive a compaixão de uma forma concreta. Que enviou o seu Filho Jesus para nos mostrar esse amor. Então aí que Jesus é um servo obediente, que fez tudo para obedecer o Pai até o fim. E Ele é o único que lava os meus pés e cura as minhas feridas. É o único. E que nós, pelo fato de termos dito sim à vida, e dito sim a ser cristão, e dito sim porque queremos trabalhar a nossa santificação, por causa dele, de Jesus, com ele e através dele, não sem ele, nós vamos poder ser testemunha de um Deus que é vivo, trazendo esperança para um mundo que está completamente desorientado, desnorteado. Somente por causa dele nós poderemos ser testemunhas fiéis desse evangelho. Que Nossa Senhora nos ajude, né, como mãe, a viver essa nova forma de estar no mundo, que é a compaixão, aprendendo a entender que somos irmãos. E quando eu falo de cuidar da necessidade do outro, eu não digo só da necessidade material, mas da necessidade mais importante que o ser humano precisa, da pior fome que alguém pode passar, que é a fome espiritual. Então, muitas vezes as pessoas não precisam de dinheiro, não precisam de uma comida, ela precisa de ouvir falar de Jesus. Ela precisa ouvir que ela é um filho amado, e que por isso a vida vale. Às vezes é o que a pessoa precisa ouvir. Então que Nossa Senhora nos ajude, né, de verdade a renovar todos os dias esse desejo de estar no mundo de uma outra forma. E que porque amamos a Deus nosso Senhor, nós queremos ajudar e dar a Deus de presente outras almas. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos ajude a sermos essa presença compassiva no mundo, testemunhas de um Deus vivo, que quer somente trabalhar em nós, né, aquilo que a gente não sabe, que tem de melhor e que está guardado.
por causa somente dele. Que a gente tenha uma noite abençoada, que durante essa semana vocês pensem e a gente possa se encontrar na próxima semana. No sábado, nós teremos Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não deixem, quem puder estar aqui, venha rezar conosco. Nós começamos o tempo do Advento. Esse é o tempo da esperança. Tempo do dezembro. Dezembro é aquele mês que cheira, não tem um cheiro diferente? Vocês não acham que dezembro tem um cheiro diferente? É o cheiro da novidade, daquilo que vai chegar, dos desafios que estão à porta do ano novo. Tem um cheiro de Natal. Vocês não têm esse cheiro de Natal? Dezembro é o mês que mexe conosco, por causa da esperança. Advento é um dos tempos de maior esperança da igreja, porque algo de novo vai acontecer. Algo de novo está para chegar. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós concluímos um tempo litúrgico, estamos abrindo um novo tempo na esperança. Está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 17, se eu não me engano, que eu acho que eu perdi a marca dele aqui, que andou caindo aqui as coisas, que está escrito: há esperança para o teu futuro. Há esperança para a tua vida. Isso é para poder mexer no seu coração, porque às vezes a gente fica achando que a vida está assim, sem saída, mesmo que a gente esteja com ventos contrários, com a vida parecendo que está do avesso. Não se esqueça dessa palavra. Há esperança para o teu futuro. Há algo de novo que vai acontecer. É por isso que a igreja começa esse tempo da esperança com a palavra forte. Qual é a grande palavra do domingo? Vocês assistiram missa domingo? Tem certeza que o sacerdote falou. Eu entrei na igreja, na verdade, não prestei muita atenção, não. Na verdade, eu não prestei muita atenção. A hora que começou a ler lá, a gente voou um pouco. De verdade, nenhum de vocês ficou com a palavra do primeiro domingo do Advento? De verdade. Hã? Vigiar. Pelo menos 3 pessoas ficaram. Então já está bom, já tem esperança, está vendo? Vigiai. Essa é a grande palavra. Como é que a igreja abre o tempo do Advento? Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor virá. Não sabemos. Ele já veio uma vez, mas ele voltará. Essa é a certeza que nós temos. Então, se eu tomo consciência disso que ele falou, vigiai, porque não sabeis o dia que eu volto, isso exige de nós não só uma atitude, fala, eu estou alerta porque ele vem, mas uma mudança naquilo, como é que eu estou vivendo. É tão interessante porque no início dos discursos de Jesus, quando ele falava, vigiai e orai, é a mesma coisa que convertei-vos e voltai. Estavam diante dele, e as parábolas de Jesus eram do tesouro perdido, da ovelha perdida, do tesouro do campo, eram essas parábolas. Essas agora, quando ele fala de novo do vigiai e orai, ele começa, são os discursos escatológicos. Vocês lerem lá em Mateus, que foi o evangelho de domingo, ele já tem a parábola do mordomo, a parábola das 10 virgens, a dos talentos, e depois o julgamento. Se vocês seguirem a sequência, ele muda a forma, porque Deus faz um apelo. O amor de Deus por nós é tão grande que ele não quer nos perder. Então ele fala, vigia, vigia, não sabeis o dia nem a hora. Então no evangelho de domingo são 2 parábolas pequenininhas, que Jesus fala assim. Está no capítulo 24, versículo 37. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo,
casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então são 2 parábolas. A primeira, que o pessoal comia, bebia. Então, aqui Jesus vai nos alertando para que a nossa vigilância, porque nós vamos vivendo numa rotina que a gente não percebe mais nada, a gente vai sendo levado pela rotina, vai vivendo uma normose e acha que está tudo bem, e de repente ele chega. Qual é a grande palavra que é contrária à vigilância? Talvez o sacerdote tenha dito. O que corrói a vigilância? O que corrói a vigilância? A nossa dispersão. Esse é o grande inimigo. Por que a gente vive disperso? Porque perdemos a consciência da nossa identidade. Eu vou morrer falando isso para vocês. Qual que é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Filho de Deus, mas nós esquecemos ela. Então, por que a gente é disperso? Por que a gente vive nessa rotina, consumido pela rotina, vivendo só no aqui e agora, no efêmero? Por quê? Porque estamos vazios de interioridade, nós estamos vazios de sentido, nós perdemos a noção do horizonte, nós não temos noção de futuro. Por que temos medo do futuro? Porque somos vazios. Então, como eu não tenho visão para frente, eu quero viver aqui agora. Então, não é nada contrário a comer, beber, casar, não é isso. Eu estou falando que a gente só concentra nisso sem consciência do depois. Então ele fala: vigia, acorda. Por que eu estou disperso? Porque eu estou vivendo somente em si mesmado em mim. É somente nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Mas eu não tenho sentido maior, nem do mundo, nem de mim, nem para onde eu vou. Como eu perdi a perspectiva de esperança e de horizonte, eu tenho medo demais do futuro, então vou viver agora. Então a gente não quer nem pensar que Jesus vai voltar. A gente não quer nem pensar que isso vai acontecer. Fala, nem Filó, nem vou estar aqui no fim do mundo. Mas se você morreu hoje, seu fim do mundo chegou. Ou eu estou falando mentira? Não, porque o encontro já aconteceu. Então hoje, para quantas pessoas foi o fim do mundo? Para milhares que morreram hoje. Está vendo como é que a gente não tem essa dimensão? Então a gente vive em outro lugar. Então a dispersão nos tira do centro da nossa vida. Qual deveria ser o nosso centro? É Jesus. A vida do cristão tem que ser como um girassol. O girassol não gira somente para a luz. A nossa luz é Jesus. Então a gente deveria estar voltado somente para Ele. E quando o sol se pôr, fica parado esperando para onde Ele vai voltar. E não ficar disperso. A gente perde toda a energia voltada para aquilo que não nos leva a nada. Estou falando alguma mentira? Não. E a segunda parábola, quando Jesus fala: se o dono da casa soubesse que dia viria o ladrão. Que casa é essa que ele está falando, gente? Somos nós, é a nossa construção, somos nós que estamos sendo consumidos, corroídos pelo tempo, pela pressa, por um tanto de nada que não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos perdendo o sentido de tudo. Então, quando Jesus fala vigiai, Ele fala vigiai e prestai atenção. Nós temos que ter meta, nós temos que saber onde queremos chegar, senão a gente vai viver só. E Ele fala, cuidado para que vocês não fiquem embriagados. Cuidado, presta atenção, para que vocês não vivam só com as coisas da comida, só da gula, das orgias. Cuidado, para que a gente também não se embriague de outras coisas. Quais são as coisas que a gente pode embriagar? Que não é bebida. Eu posso embriagar com a minha beleza.
Eu posso achar que eu sou demais. Eu posso me embriagar pelo meu sucesso. Não. Sou a melhor profissional que existe no mundo. Eu posso embriagar com a minha conta bancária. Eu posso embriagar com o meu status. Então eu posso vir embriagado de um tanto de coisa que me tira da sobriedade, de onde o meu centro é Jesus. A única embriaguez que não nos tira do centro é qual embriaguez? São Paulo fala disso, qual é? Embriagai-vos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa é a única que não nos tira do ponto. Então cuidado, porque o mundo está aí para nos enrolar mesmo, e não tem jeito de abrir a porta para Deus e para o mundo. Cuidado para isso. E Jesus fala, vigiai e fiquem prontos, porque não sabeis o dia e a hora que ele vem. Assim como ele mandou o povo de Israel comer a última ceia de pé, arrumado para sair, lembra disso? Assim como o mordomo tem que estar pronto, esperando o Senhor voltar para servi-lo. Estejam prontos, porque não sabemos o dia nem a hora. E como que a gente acha que isso é longe? Ah, filho, Jesus vai voltar? Eu tenho certeza. Vocês têm não? Absoluta. Que ele vai voltar, não tem dúvida nenhuma disso. Posso não estar aqui, mas que ele vai voltar, vai voltar. É a última promessa que falta ele cumprir. Claro que ele voltará para nos buscar. Isso vai ser um escândalo. Então isso tem que estar pronto. Será que hoje eu estou pronta se ele chegar? E a outra coisa que ele fala é, vigiai e orai. Lembra quando Jesus falou isso? Jesus falou, para quem que ele falou vigiai e orai? Para quem que ele falou? Vou pôr vocês para estudar. Para com quem foi que ele falou isso, gente? Quando lá em Getsêmani, lembra? Que chamou Pedro, Tiago e João e falou, vigiai e orai comigo por 1 hora. Jesus chegou e está fazendo o quê? Rezando. Dormindo. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque rezar é estar presente ao presente, gente. É a forma mais alta de sobriedade. É saber que eu estou diante do único que é vivo. Nós rezamos ainda deitado, coberto e no escuro. Eu vi falando isso, né? O povo fala comigo, se filho é pecado rezar deitado? Eu falei, não, é só que você não tem consciência que ele está vivo e está diante de você. Hein, Filó? Ué. Vocês estão lidando com algum Deus morto? Porque o meu é vivo. E se ele chegar diante de você, você vai estar deitado, coberto, de camisola? Não, você vai estar de joelho. Só porque você não vê, não quer dizer que ele não esteja lá. Ok? Isso é muito sério. Então, vigiai e orai. Jesus falou isso. Aquilo que eu digo a todos, diz ele, Marcos, vigiai. Não durmam, acorda, fica desperto. E é tão interessante que a Bíblia tem uma comparação do sono daquele que dorme, do que está alerta. O sono é relacionado com enquanto a gente ainda não se converte, e a gente vive somente na carne. E o desperto é aquele que já vive a vida no Espírito. Então ele fala, muda de faixa, gente, vamos, converte, sai da carne, vamos acordar para aquilo que é real. Mas a gente ainda está lá. Então é preciso acordar para essa realidade. Isto é real. Então vocês vão ver que esse domingo que vem, os discursos são escatológicos. Depois tem o domingo da alegria, depois nós vamos falar de Natal. Mas é tão interessante que São Bernardo fala que existe entre a vinda dele, que já existiu do Messias prometido, existe e a última vinda dele, né, que ainda voltará, existe uma vida intermediária, que Deus vem até nós todos os dias. Quando a gente conta essas coisas, fala do advento, dessa alegria de Jesus que vem, tem uma turma que acredita, desconfia, né? Tem uma turma que não acredita de jeito nenhum, tem uma turma que desconfia, e tem uma turma que de verdade faz disso uma razão da vida. Então quando Jesus fala isso conosco, isso fala, toma conta da sua casa, evite a dispersão, quer dizer, volte para você, volte, converta, volta, acorda.
e passe a ter uma vida que de verdade tenha sentido. Para de viver esse vazio interior. Para de viver essa normose, essa vida que eu chamo de água de chuchu rala. Tem gosto de nada. A gente só entra na rotina e só repete tudo todos os dias, sem uma motivação, sem paixão pelo Senhor, por essa história. Quando a gente de verdade crê, se eu creio, eu tenho que trabalhar todos os dias, porque o meu encontro com Ele pode ser hoje. Santo Agostinho fala assim: eu morro de medo do Jesus que passa. O que ele quer dizer? Da mesma forma, quando Jesus falou sobre Jerusalém, o que foi que ele falou? Quando ele chora sobre Jerusalém, fala o quê? Fala, Filó, para de apertar a gente. Que pena que você não reconheceu o tempo em que fostes visitada. E o medo que eu tenho dele falar isso? Você não reconheceu o tempo em que fostes visitada. Senhor, mas você me visitou? Ai, visitei, que dia? Sabe que dia que eu estava com fome? Que eu estava com sede? Que eu estava doente? Que eu estava sem roupa? Lembra desse dia? Pois é, você pode ter me dado comida, pode ter me alimentado, pode ter me curado. Esse é o julgamento. É o último aqui, ó. Mateus 25, final lá, capítulo, versículo, a partir do 31. Senhor, mas eu te vi que dia? Naquele dia ali, lembra que eu estava ali com fome e falei com você, me dá um negocinho para comer? Você falou, não tem. Era eu. É para a gente prestar atenção. Ele vem. Todos os dias. Então existe essa vinda de Deus na nossa vida, na nossa história. Já falei com vocês que Jesus está no olho do furacão conosco. Ele não está aqui só. Ele está onde estivermos. Se for convidado, se for aceito, se for querido, se Ele de verdade fizer parte da nossa história, que o espera todos os dias, que acorda e fala, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que o Senhor virá em glória? Será que vai ser hoje que o Senhor vem nos buscar? Ou será que vai ser hoje o meu encontro? Vigiai. Ficai atentos, porque é tão interessante. Da mesma forma que eu tenho 2 pés para andar, eu preciso de 2 asas para voar. Quais são as 2 asas para voar? Eu preciso da oração e preciso da mortificação. Para a oração é tão interessante que eu preciso de aprender a ter, falei com vocês aqui, dessa sobriedade, dessa consciência de uma presença, dessa consciência que Deus é real, não me embriagar com as coisas do mundo. Tem um salmo que fala, Senhor, fecha meus olhos para a ilusão do mundo, para as coisas que é tudo ilusão. E é um texto que não é canônico, ele é extracanônico, e que fala, tem uma fala de Jesus, da mesma forma como ele fala para Gabriele, que é uma mística, já falei com vocês várias vezes sobre ela, que ele fala, façam o jejum do mundo. E eu acho que a gente nunca precisou fazer tanto jejum do mundo. E ele fala, e hoje o jejum do mundo ele é mais importante que o jejum da comida. Fecha o ouvido, ele fala, fecha o ouvido para tanta fofoca. Fecha o ouvido para tanta notícia inútil, ele fala, notícias inúteis. Que fala de manhã, de tarde, já mudou, de noite esqueceram. Estou falando alguma mentira? Não. E nós estamos no mundo que nós estamos no mundo da imagem, não é? A mídia o tempo inteiro te chama. Ele fala, preserva seus olhos de tantas imagens. Porque como é que você consegue rezar se o coração está tão entorpecido, se a sua cabeça está tão cheia de imagens, de pensamentos, de preocupações? Como é que você esvazia para entrar em contato com Deus? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Por isso que precisa esvaziar um pouco disso tudo. A sobriedade para a oração, a relação é igual o silêncio para a oração, para escutar uma boa música. Você escuta uma música de qualidade no meio do barulho? Não, você não vai conseguir escutar nada. Você precisa do silêncio, da mesma forma como você precisa do silêncio para escutar a voz daquele que te chama.
A gente precisa cultivar boas coisas. Fala, eu preciso começar a vigiar. Eu tenho que vigiar sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu preciso vigiar como porteiro, que pensamento está entrando, que sentimentos estão entrando, que estão me dispersando do único que é o centro da minha vida. E às vezes a gente dispersa tanto que a gente não consegue rezar, a gente nunca está onde deveria estar. Há um segredo entre os monges, que eles recitam um trecho de um salmo. Eu vou falando com vocês as coisas que eu vou experimentando, ok? Que reza várias vezes, continuamente, para que não um pensamento que vai te perturbar, sentimentos que vão te tirar do centro, você possa repetir um trecho de um salmo que fala: Senhor, venha ao meu socorro agora, socorrei-me se demora. Senhor, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo Senhor, vinde logo ao meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E vocês vão repetindo isso. Em vez de você ficar pensando que não presta, com sentimentos que estão te corroendo, te tirando do centro de Deus, fala: Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu tenho repetido isso continuamente. Tem algo para resolver, fala: Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ninguém precisa perceber que você está falando isso. Vai falando isso no seu coração. Nosso contato é com o Senhor, nosso Deus. Me mantenha vigilante com o olhar fixo. Será que é hoje? Vigiai. Olhe como é que está a sua vida, se o encontro for com Ele, agora. Olha onde você está centrando a razão da sua história. Olha de verdade se você constrói como a vida que opera, como a vida que tem sentido, como a vida que faz acontecer por causa dEle, não é por causa de você, por causa dEle. Então, por causa dEle, minha vida tem uma ação. Por causa dEle, eu preciso transformar as coisas. Por causa dEle, eu preciso anunciar. Por causa dEle, eu estou aqui para falar isso com vocês. Somente por causa dEle. Falo com vocês. Vigia. Estejam vigilantes, porque não sabemos que hora Ele vai chegar. Não sei se vocês viram o depoimento de um sacerdote em São Paulo. Eu esqueci o nome dele, eu prometo trazer. Que estava no 4º andar de um prédio em São Paulo, na noite de Natal, dia 24 para o dia 25. Alguém viu isso? Não. E ele falou que eles estavam já preparados para a ceia. Estavam reunidos à mesa. Eu não sei quantos sacerdotes eram. Eu vi o depoimento desse sacerdote mais velho. E ele falou que a mesa deles, na verdade, era uma caixa de papelão. E a ceia era um pão velho, um tomate feio e um orégano. Como não tinha queijo, ele gostava de cozinhar, ele fez um leite engrossado com maisena. Enquanto eles estavam preparando, eles falaram: seria muito bom se um pobre viesse comer conosco, porque seria Jesus. No que eles acabaram de comentar sobre isso, o porteiro interfona e fala: tem um pobre querendo subir, mas nós aqui não deixamos pobre subir no prédio. Ele falou que quer ver o Senhor. Ele falou: manda subir, porque é nosso irmão. Ele chegou, estava muito sujo. Eles deram uma roupa para ele limpa, para que ele se trocasse. Indicaram o banheiro, falou: aqui o banheiro só pode trocar, depois venha sentar para comer conosco. O banheiro, a janelinha era muito pequena, não tinha jeito de ninguém passar, e a porta dava para a sala onde eles estavam. A porta fechada. Como a porta não abria, estava demorando demais para abrir, eles foram lá ver o que tinha acontecido. Bateram, nada, não respondiam, nada. Eles resolveram abrir. Quem estava lá dentro? Ninguém. A roupa suja estava perfeitamente dobrada. E o padre fala: assim como ele fez com os panos na ressurreição, ele dobrou a roupa suja e não estava lá. E esse padre chora, porque naquele dia, quem foi pessoalmente? Jesus. Isso é de emocionar, de chorar. Depois eu vou passar para a Paty o link, para vocês poderem assistir o depoimento desse sacerdote, falando que encontrou as roupas dobradinhas no banheiro, e ele não estava e não tinha por onde sair. Ele
foi embora, mas ele foi conforme convidado. Então Deus vem, a gente só precisa estar alerta, vigiando, de olho. É igual um sentinela para o outro. Está lá em Isaías, essa história. Fala, um sentinela grita para o outro se já está na hora, né? Fala, não, ainda está de noite. Que hora é? Ainda é noite. Da que hora é? É de noite, mas o dia está chegando, e de noite continua. Mas voltai-vos, convertei. Na verdade, isso é um texto muito enigmático. Mas, na verdade, é o nosso estado, que a gente, às vezes, ainda está na noite, ainda estamos tão ligados ao mundo, e Deus está nos chamando, convertei-vos. Volta, abre os vossos olhos. Eis que estou à porta, né? Eis que estou à porta. Agora é cheiro de Natal, há uma nova esperança de que a nossa vida vai ser reescrita, se a gente quiser. Advento é uma ação de Deus junto com a sua. Deus não pode agir sozinho. Deus age se você tiver um coração aberto para que Ele possa fazer. Ok? Senão nós vamos passar pelo mês e não vamos nos preparar para esse grande encontro, que é de novo rever, é a presença de Deus nascendo em nós outra vez, revendo a nossa esperança. Qual é para nós o modelo de sobriedade de oração? Qual é? Qual é? Maria, ainda bem que alguém lembrou que é ela. Pensa, ela podia ter ficado embriagada de saber que era mãe do Filho de Deus, ia ser insuportável. E ela viveu como a serva de Deus. Nada fez com que ela ficasse entorpecida com essa notícia. Imagina, ela trouxe a palavra ao mundo. Imagina, ela deu vida, ela fez vir ao mundo o Salvador, o Filho do Altíssimo, o Criador. E ela não ficou cheia dela mesma, viveu na humildade e sem perder o foco na vida dela, que é viver para Deus, gente. Nós temos que pedir a Ele a graça de viver um dia de cada vez somente para Ele. Fala, me dê a graça de viver hoje. Eu falo isso com o meu anjo da guarda, me ajuda. Eu falo com ele, hoje é 2 de dezembro. Me ajuda a viver cada minuto desse dia conforme Deus deseja, me ajuda. Se Ele quiser que eu ande para a direita, eu vou andar para a direita. Se Ele falar, fica parada, fica parada. Se Ele viver para a esquerda, anda para a esquerda. Me ajuda a viver só por hoje a vontade dEle. E todo dia eu repito a data do dia e falo com Ele, só por hoje a vontade do Senhor. Só por hoje, as pessoas que Ele quiser que me telefone, que eu vou ligar, as pessoas que eu tiver que encontrar, só por hoje, a vontade dEle em cada minuto do meu dia, me ajuda. Porque sem a graça de Deus eu não farei nada, eu vou viver só para mim. Nem vou lembrar que Deus existe. Vou estar tão em si mesmada, vou estar tão voltada para mim mesma, tão embriagada de tudo que eu sou, tão bacana, que eu nem vigio, nem imagino que Deus existe. Muito menos que Ele vai voltar e atrapalhar meus planos, imagina. Prestem atenção. A vida espiritual é real. Deus de verdade veio. De verdade Ele vem todo dia. E de verdade Ele voltará em glória. De novo. Da outra vez foi na humildade. Depois será na glória. Mas Ele vem escondido todos os dias. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça. Assim como ela viveu centrada em Deus, na sobriedade, que ela interceda por nós junto a Jesus, e que de verdade nos dê um tempo novo de advento, uma preparação, de verdade, não só porque Ele virá, mas quem é que eu espero? Então eu tenho que me preparar para o meu encontro, é com Ele, e com mais ninguém. É com Ele. Eu quero de verdade estar de olho nele. De verdade eu quero ser olhada nos olhos por Ele. De verdade eu quero estremecer diante dEle. De verdade. Eu quero que minhas pernas faltem nessa hora, para que Ele me dê o caminho e falar, é isso ou não é isso? De verdade eu quero que Ele olhe como é que está o caminho. De verdade eu quero que Ele olhe como é que está o estado da minha alma. De verdade eu quero que Ele corrija. De verdade. Eu quero um encontro. De verdade eu quero que a esperança renasça.
De verdade, eu quero dar um grito de alegria e dizer, mesmo que a gente esteja sobre esses tempos tão confusos, onde a gente vê o mal crescendo, onde a gente vê a violência, onde a gente vê só a injustiça nesse mundo, e fala, será que não tem jeito? Eu falo, mas Ele virá, e todas as coisas chegarão no seu lugar. Deus não vai nos perder, por isso esse grito da igreja, por isso Deus faz esse apelo, e fala com cada um de nós, vigia, porque eu não vou te perder, vigia porque meu amor por ti é muito grande, vigia porque eu posso chegar hoje, esteja atento para o meu cheiro, além do cheiro do Natal, perceba o meu rastro, porque eu estou a caminho, eu estou mais perto, que vocês possam imaginar. Vamos pedir a Nossa Senhora, assim como a Senhora viveu o primeiro advento do mundo, em silêncio, e sozinha, ela viveu o advento sozinha. Hoje a gente tem a oportunidade de viver o advento juntos. Ela viveu sozinha. Ela era uma menina. Imagina o tamanho de tudo isso que estava acontecendo. Vamos pedir a ela, me ajuda, Senhora. Eu não quero só um tempo de correria, de compra e de tanta celebração. Eu quero uma outra celebração. Eu quero reconstruir essa casa, mas o centro dela tem que ser Jesus. Assim como a senhora esteve sóbria o tempo inteiro, e sempre voltada para Deus, nunca perdeu o seu tempo de oração. Me ajuda a fazer de verdade um novo tempo para mim, o tempo do advento. De verdade me preparar para que esse tempo não seja como um outro Natal, como um outro começo de ano, mas um novo ano, um novo celebrar a vinda de um Deus que nos ama, que nos buscou para nos transformar completamente e nos dar o direito de uma vida que é eterna. Vamos prestar atenção nisso, vamos pedir a ela que nessa noite ela olhe para nós, para cada um. Nós somos seus filhos. Nossa Senhora cuida de nós. Ela nos ama, ela não tem ninguém que nos quer mais perto do filho dela que ela. Vamos pedir a ela, nos ajude, Senhora. Nos ajude na nossa miséria. A Senhora que conhece a nossa fraqueza, que conhece o quanto nós estamos dispersos, o tanto que dentro de nós está tudo tão quebrado, Senhora, o tanto que estamos muitas vezes em migalhas, em frangalhos, perdemos a noção de tantas coisas, nos perdemos nesse mundo, perdemos Jesus, Senhora, nos ajude a reencontrá-lo, nos ajude e nos dê a graça da sobriedade, a graça da oração, a graça de voltar a Deus. Nos ajude a vigiar, nos ajude a esperar, nos ajude a ter esperança, que o nosso futuro tem uma possibilidade, que Deus é que tem a última palavra, que apesar de todo o mal do mundo, de toda a violência, existe a última palavra que é de Deus, que a última coisa que irá vencer é o bem, é o amor, é Deus irá vencer o mal nesse mundo. E que Ele enxugará as nossas lágrimas, os reencontros acontecerão, e viveremos um tempo onde o amor, a paz e a alegria serão o que viveremos todos os dias, na presença dEle e vossa Senhora. Que a Senhora interceda por nós nessa noite, e que a gente possa sair dessa igreja com o coração acalentado pela doçura da sua santíssima presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?